E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, nesse vídeo eu vou mostrar sobre a inserção de bibliotecas no LTSpice e também alguns comandos extras. Então, aqui no LTSpice, para inserir bibliotecas é bem fácil, é só a gente fazer essa diretiva aqui, include, aqui já está aplicada, né? Ponto .include e botar o caminho da sua respectiva biblioteca, que vai ter extensão aqui ponto .mod ou ponto .lib. No caso, se não funcionar o ponto .include, você pode vir, né, aperta o botão S, que aparece essa esquemática, essa janela aqui de editar texto no esquemático, vem .lib e adiciona o caminho da biblioteca respectiva que quer adicionar. Então, é interessante sempre acrescentar o caminho completo, porque às vezes pode dar erro, né? Já aconteceu comigo de dar erros, mesmo que a biblioteca esteja na mesma pasta, por exemplo, se a minha biblioteca do LM741 está na mesma pasta, às vezes eu posso fazer isso daqui, né? Ponto include, né, ou ponto .inc também, essa abreviação, de lm741.mod. Mas, às vezes, pode dar erro, não sei porquê, às vezes o LTSpice tem alguns erros que não tem muita explicação, mas acontece isso. E, então é sempre interessante botar a diretiva, ou no caminho completo na diretiva, só que tem observação que caso você vá utilizar em outro computador, ou vá passar para algum companheiro, algum colega que vai mexer no trabalho, vai mexer nesse trabalho, nesse projeto, não necessariamente no computador dele vai ter o mesmo caminho, né? Então, ele vai ter que alterar o caminho completo aqui de inclusão da biblioteca. Outros comandos interessantes aqui no LTSpice são variação de parâmetros. Então, a gente pode fazer a variação de parâmetros de temperatura, por exemplo. Aqui no band, esse circuito é um bandgap, referência de tensão, e teoricamente ele tem que manter essa mesma tensão VO de saída, independente da temperatura a qual ele está submetido. A gente pode verificar isso fazendo a variação de temperatura. Para isso a gente aperta o S, aparece essa janela, faz ponto .step, temp, abreviação de temperatura. Temperatura inicial vamos botar em 0 graus, 0 graus Celsius, até o máximo 100 graus Celsius. E o step, né, qual vai ser de quanto em quanto ele vai variar, vamos variar de 25 em 25 graus Celsius. Clicando aqui, a gente roda a simulação e a gente vê aqui, ó, que ele vai simular diferentes traços, né, diferentes sinais do nossa tensão, sinal de saída, tensão VO, né? E aqui a gente percebe que mesmo com a variação de temperatura, ele tem uma variação na amplitude, né, na tensão, embora seja pequena, né? Então, em alguns casos pode ser desconsiderável isso, né? Pode ser desprezível. Mesmo assim, se a gente quiser visualizar uma temperatura só, né, só um passo, a gente vem botão direito, View, Select Steps, e aparece todas as steps de temperatura aqui. Eu quero visualizar só o 25, eu posso clicar em um. Se eu quiser visualizar mais de um, seguro Ctrl e dou um OK, né, 25 e 75, e aparece esses dois aqui. Então, é dessa forma. De outro jeito, a gente pode variar também outros parâmetros aqui do nosso circuito no LTSpice. Para isso, eu vou variar esse resistor aqui, R1, e com isso eu tiro a resistência dele que está definida constante, né, como a gente quer tratar como uma variável. E no comentário, né, na descrição do valor para R1, eu abro chaves e vou botar qualquer valor aqui, né? No caso estou escrevendo resistência em maiúsculo, fecho chaves, dou um Enter e daí eu vou acrescentar de novo a diretiva, né? Apertando S, ponto step param, dizendo que é um parâmetro que eu vou variar. Qual parâmetro que é a resistência, né? Exatamente como eu descrevi ali, tem o mesmo valor aqui, resistência. E vou fazer uma lista, né, desse jeito, né? A lista quer dizer que eu vou simplesmente variar nesses valores que estão aqui listados, né? Então, 1K, 5K e 10K. Vou dar um OK. Vou acrescentar aqui. Vou rodar a simulação de novo. E aqui ele vai rodar a simulação para o step tanto de temperatura quanto de variação de resistência. Então, vai rodar todos esses steps. Aqui eu posso vir de novo em View, né? Botão direito, View, Select Steps. E aqui a gente tem temperatura de 0 a 100 para 1K, de 0 a 100 para 5K e de 0 a 100 para 10K. De mesma forma, posso selecionar cada um desses aqui, 25 graus para 1K, 5K e 10K. E a gente percebe que a alteração de resistência naquele resistor R1 varia significativamente aqui. Está difícil de visualizar, mas aqui a gente consegue
perceber que ele varia bastante a tensão de saída do nosso sinal aqui no circuito. Da mesma forma, eu poderia, ao invés de list, botar simplesmente essa variação aqui, né, de 1K em 1K ou de qualquer valor que fosse desejado aqui, como eu fiz aqui com a temperatura. Né? É só tirar o list que ele vai fazer essa variação. Aqui eu tenho outro circuito do LM741, que é um amplificador operacional. E aqui a gente tem a diretiva de noise, né? A diretiva que faz análise de ruído no nosso circuito. E para isso, a gente tem que usar essa função aqui, essa diretiva, né? Ponto .noise. Interessante que esse ponto .noise já tem aqui na comando de simulação, né? Em Simulate, Edit, Simulation Command. E vai na aba de noise. E aqui tem esses valores que a gente tem que acrescentar, né? Então, output seria o label de saída do circuito, né? Que é o pino 6. Input seria a fonte de tensão de entrada que a gente quer aplicar o ruído, que no caso é a fonte de tensão V3 senoidal. O tipo de sweep, né, que é o tipo de varredura, eu vou deixar em décadas. Números de pontos por década 10, frequência inicial 10 e frequência final 10 MHz. Dando OK, rodando a simulação, a gente vai perceber que ele vai rodar a simulação aqui. Tem aqui o VO Noise, que é Output Noise, naquele pino que a gente selecionou, que está esse pino aqui de saída, que ele decresce com a frequência. Então, ele tem esse comportamento, né, a densidade espectral de ruído vai decrescendo com, com a frequência, né, com o aumento da frequência. Aqui eu tenho atenção sobre o R1, né, também na análise de ruído, no domínio da frequência, e a gente percebe esse R1 de 1K, ele tem essa densidade espectral aqui, comportamento de densidade espectral de ruído nesse gráfico. Se eu quiser, por exemplo, retirar a influência dele, né, a influência do ruído sobre ele, é só eu vir com o botão direito nele, clicar no componente desejado, e eu botar noiseless, né, sem ruído em inglês. Dando OK e rodando novamente a simulação, eu vejo que ele desaparece aqui do nosso gráfico, né, aquele R1, porque ele está noiseless agora. Então, aquele componente específico, esse resistor R1 aqui, não vai ter influência, o ruído não vai ter influência sobre ele, vai ser um componente sem ruído. Então, essas aqui são algumas das funções extras do LT Spice. Se você gostou, pode deixar o like. Se tiver algumas dúvidas, sugestão, só deixar nos comentários. E até o próximo.